Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Habitação de Deus no Espírito. Segunda-feira. Ler com oração Efésios capítulo 2, versículos 14 e 20 ao 22. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O objetivo de Deus. O título da mensagem desta semana é Habitação de Deus no Espírito. Nos próximos dias, veremos um pouco mais sobre a importância da Igreja como lugar da habitação de Deus, bem como a respeito de sua edificação. Seremos impressionados com o profundo significado da palavra paz e com sua importância no plano divino. Também seremos encorajados a perseverar na edificação da Igreja, mesmo que enfrentemos dificuldades de oposição. Por fim, que o Senhor infunda em nosso coração o mesmo sentimento que houve em Davi, Zorobabel e Josué, que consagraram suas vidas para edificar um lugar de habitação e descanso para Deus. Em volumes anteriores do Alimento Diário, falamos sobre os capítulos 1 a 15 do Evangelho de Mateus. Esses capítulos falam da genealogia de Cristo, de sua concepção como homem, de seu nascimento, de seu precursor João Batista, de sua apresentação, bem como do início de seu ministério, cuja ênfase era pregar o Evangelho do Reino, além de curar toda sorte de doenças e enfermidades e expulsar demônios. Tais doenças e enfermidades acometem a humanidade porque com a queda o homem desconectou-se de Deus. O pecado entrou no homem e com ele a morte. Desde esse episódio, o mundo se encontra em total corrupção, desordem e confusão. O homem afastou-se do governo de Deus e passou a ter uma vida totalmente desordenada. Jesus, como Rei do Reino dos Céus, veio cumprir a vontade do Pai, pregando o Evangelho do Reino, a fim de restabelecer o governo do céu, começando por sua Igreja. Nesse contexto, a partir do capítulo 16 de Mateus, é percebida uma mudança de foco. A revelação de quem é Cristo, do que é a Igreja e de como se dá sua edificação, passam a tomar lugar de destaque. Isso nos revela que o desejo de Deus é obter um lugar de descanso. Ele nos tirou da confusão do mundo caótico em que vivíamos, nos curou, nos trouxe para a realidade do reino dos céus e nos introduziu em seu descanso. Louvado seja o Senhor! Desde então temos aprendido a servi-lo nesse descanso, tomando seu jugo, que é suave, e seu fardo, que é leve. Ao ler a Bíblia, vemos que Deus só terá descanso quando tiver uma casa. Não uma casa de cedros, uma casa material, mas uma casa espiritual composta de seus redimidos, daqueles que estão no reino dos céus, que são pobres de espírito e que possuem um coração quebrantado e contrito. Esses poderão ser edificados como sua Igreja. É por intermédio desse processo de edificação que Deus obterá seu lugar de habitação na terra. No segundo capítulo de Efésios, é-nos mostrado que tanto os judeus como os gentios foram aproximados pelo sangue de Cristo a fim de ser reconciliados e experimentar paz e unidade. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14 diz: Mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Com a queda, o homem desenvolveu a capacidade de entender o que é o bem e o mal, sem depender de Deus. Sua alma foi contaminada e nele desenvolveu-se uma personalidade independente de Deus. A partir desse momento, a alma do homem passou a ter muitas dificuldades de relacionamento. Por causa disso, dividimos-nos por qualquer motivo. Isso ocorria de maneira muito evidente entre judeus e gentios, pois os judeus são um povo com muitas peculiaridades. Uma vez que os gentios não tinham nenhuma participação na lei e nas promessas do povo judeu, havia muita dificuldade de os gentios se relacionarem com eles. Uma parede de inimizade os separava. De modo geral, essa é uma tendência natural entre os povos. Facilmente nos separamos por nacionalidade, raça, língua, cultura e por classe social. Enfim, qualquer coisa é motivo para nos dividir. Como consequência disso, enfrentamos muitas dificuldades durante a edificação da igreja. Mas Deus não desistiu de seu propósito. Ele enviou Cristo para ser nossa paz e nos edificar como um edifício espiritual. Aleluia! Prosseguindo no capítulo 2 de Efésios, lemos: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículos do 15 ao 22. Em Cristo um novo homem foi criado. Nele não existe diferença entre judeus e gregos, nem entre nacionalidades e raças. No novo homem há uma nova personalidade, uma nova cultura, a cultura celestial. Assim é a igreja, o corpo de Cristo. Contudo, há um caminho a ser percorrido para que a igreja seja edificada: o caminho da cruz. Por meio da cruz, todos os problemas decorrentes da queda do homem são eliminados. É por isso que a cruz está presente no mesmo capítulo em que Cristo e a igreja são revelados. Mateus 16, 24. Para obter o resultado que deseja, Deus precisa trabalhar em nosso interior. Ele nos colocou no corpo de Cristo, na igreja, para nos relacionarmos mutuamente, para o servirmos e sermos edificados e ajustados. Assim perdemos nosso individualismo e preferências. Deus está trabalhando a verdadeira unidade entre nós, a unidade que nos torna um só corpo em Cristo. No final desse processo de edificação, querido leitor, perderemos nosso individualismo e seremos uma casa edificada para que Deus tenha descanso nessa habitação espiritual. Não se trata de uma casa material. Deus quer uma casa espiritual. Portanto, Ele precisa trabalhar em nosso interior à medida que servimos com outros. O fim de tudo isso é que daremos a Deus um edifício sólido, sua casa, sua igreja, para que Ele habite nela. Esse é o objetivo de Deus. Pergunta, à luz da leitura de hoje, qual o objetivo de Deus ao nos enviar Cristo? Leitura de apoio, 12 aspectos da igreja, capítulo 6, de Dong Yulan. É tempo de reedificar a casa do Senhor, capítulos 3 e 4, de Dong Yulan. A igreja desejável, capítulo 13, de Dong Yulan. Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu
glória eu vi, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, as tua glória eu vi, o mal vem derrotar.